Mas não é agora, é em outro lugar, né? Jesus ia fazer um estrago, como se mentira fosse, como se mal fosse. Sejam demorados. A gente tem que desconfiar num primeiro momento. Existe um princípio no direito que diz que a boa-fé é presumida. Ninguém pode presumir a má-fé. Mas em relação ao nosso coração, baseado nessa palavra de Jeremias, que diz que nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas, a gente tem que partir do inverso. A gente tem que partir assim, por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou querendo falar isso? Por mais que pareça uma coisa boa, porque ele é enganoso, vai sempre, aliás, parecer bom. Principalmente para nós que somos cristãos, ouvimos a palavra, se não vier com cara de bom, não vai. Se a morte não for chamada de conhecimento do bem e do mal, para poder ali o diabo fazer aquele ajuste, colocar uma meia-verdade, transformar numa mentira completa, não, a gente não vai ser convencido. Então a primeira coisa é, Deus, o que é isso aqui? É verdade ou é a mentira disfarçada de verdade? É luz ou é treva disfarçada de mentira? É verdade ou é meia-verdade, portanto uma mentira completa, Jesus? Isso é vida ou é morte? Isso vai edificar ou isso vai destruir, Deus? Isso que eu estou pensando, isso que eu estou sentindo. Porque essa semente, ela não é plantada apenas nesse momento que a gente está aqui na igreja e abre a Bíblia e proclama a palavra de Deus. Todo o tempo essa sementinha está dizendo no nosso coração e na nossa mente, o Espírito Santo está o tempo todo falando com a gente. Quanto mais a gente se abre para o que Ele diz, quanto mais a gente responde positivamente ao que Ele nos diz, a semente a nós dada, o que vai acontecer? Como Ele vai dizer aqui, no versículo 12, do capítulo 13, ali da parábola ainda, do porquê que fala por parábola, ele diz, pois a quem tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Isso é justamente aquela parábola que Jesus conta dos talentos. É o mesmo princípio que se aplica com relação a essa semente da palavra de Deus. Quando uma sementinha, pequenininha, era um detalhe de nada, Deus planta no coração da gente, seja através do louvor, seja através de uma palavra, através de uma frase, através de um salmo lido, através de algo que um colega de trabalho fala, através de uma cena que você vê e vem um pensamento da palavra de Deus ali, uma advertência sobre uma atitude que você está tendo com a esposa, com o marido, com os filhos, com o vizinho, você sente um temor, uma coisa ali, é a palavra de Deus, é uma sementinha que está sendo colocada. Quando você responde positivamente, Deus vai dizer para você, muito bem, meu servo fiel. Você foi fiel com essa sementinha que eu te dei, não foi? Pois eu vou te dar agora uma outra sementinha muito mais abençoada ainda do que essa. Aí a gente vai lá e dá ouvido àquela sementinha nova que ele plantou, e a gente coloca ela em prática e ele vai dizer, muito bem. Você é fiel, você está dando valor, você não está agindo com a minha palavra como os porcos agiriam se vocês jogassem pérolas para ela. A minha palavra é mais preciosa do que pérolas, como o salmista vai dizer no Salmo 119. E quando eu dou para vocês, vocês não podem agir como porcos que não têm noção do valor que é isso. E quando vocês não respondem de acordo com a palavra lançada e não frutificam o que vocês estão fazendo, é tratando como o porco trata a pérola, como um animal irracional que não tem noção da beleza e magnitude que é aquilo. Mas quando você é fiel nesse pouco, eu vou lá e dou mais para você. Aí eu te encho mais ainda da minha palavra. Muitas vezes a gente fica assim, eu mesmo, quantas vezes, nossa, por que Deus não fala mais comigo quando Ele falava antes? Sinto tanto falta de Deus falar no nível, na intensidade que falava, às vezes no louvor, na palavra de Deus, quando lia. Será que não é porque a gente não está sendo fiel como deveria ser? Será que justamente não é porque essa parábola dos talentos está se cumprindo na nossa vida, porque ela se cumpre para um lado ou para o outro lado? Como ele vai dizer para o servo infiel, olha, você não deu valor, eu te dei uma palavra, eu te falei por várias maneiras, como a palavra de Deus vai dizer, acho que em Hebreus vai dizer,
que muitas vezes Deus falou conosco por várias maneiras, falou através dos profetas. O salmista vai dizer que ele fala através da natureza, só de contemplar a natureza, a gente contempla os atributos invisíveis de Deus. Romanos vai confirmar isso, a carta aos Romanos, capítulo 1, que só de contemplar a natureza, Deus fala com a gente sobre os atributos dele ao contemplar a natureza, de maneira que a gente não tem desculpa de não agir de acordo com a natureza de Deus e de pecar. Então ele fala através da natureza, ele fala através dos profetas, ele fala através da palavra escrita, ele fala através das músicas. E o escritor aos Hebreus vai dizer, e agora nesses últimos tempos, ele nos falou através de Jesus. A própria palavra encarnou e falou conosco de uma forma encarnada. E ele apresenta como isso sendo o must, como sendo o máximo, como sendo o auge do que se poderia ter de revelação de Deus. Mas o que Jesus falou para os discípulos, vocês não têm ideia. Se vocês forem fiéis nessa palavra que é verbalizada, na palavra que é entendida apenas aqui, eu vou revelar através do meu espírito mistérios e verdades que não tem como a mente de vocês alcançarem. Não tem como vocês entenderem, mas vocês precisam dar valor na parte que vocês conseguem entender. Vocês precisam, como Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, e também Paulo vai dizer, para mim, escritor aos Hebreus é Paulo, mas para quem entende que não, o escritor aos Hebreus, vai também dizer na carta aos Hebreus, e vai chamar a atenção e dizer, gente, pelo tempo que vocês têm de caminhada com Deus, pelo tempo que vocês têm de fé, pelo tempo que vocês têm ouvindo a palavra de Deus, vocês já deviam estar comendo um alimento sólido, mas até agora vocês estão tomando leitinho. Está falando de semente, está falando de alimento. E o que é que ele diz ali que é o leitinho? Em contraste com o alimento sólido, que ele diz que é a prática, então o leitinho é ouvir e não praticar. É o entendimento que não passa dessa fase do entendimento, da alegria, do júbilo com a palavra de Deus, mas que não chega na fase do praticar. Como Jesus disse para os discípulos dele, diz, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, seguir ao que essa sementinha plantada no coração da gente diz que é para a gente fazer isso, doa quem doer, mesmo que for necessário fazer das tripas coração. Aí por isso que ele diz que quem quiser segui-lo tem que negar a si mesmo, anular a si mesmo, morrer, tomar a cruz e seguir em direção ao Calvário, porque é caminho de morte sim, para essa sementinha produzir efeito, para eu praticá-la, eu vou ter que dizer não para as tendências da minha carne. Eu preciso praticar. Quando eu pratico, quando eu entro nesse nível do fruto que é o da prática, que apenas uma parte da semente, como Jesus diz na parábola, alcançou, não morre ali. Aí ele vai dar uma outra semente numa outra área. E ele vai dar uma nova semente naquela mesma área que vai trazer algo mais profundo, naquela área que você já tinha. Cara, que legal, como é bom viver nessa área com essa liberdade em Cristo, viver dessa forma, que legal. E você pensa que já está no máximo que poderia e de repente Deus dá uma outra palavra. Naquela mesma área, Ele te santifica mais, como a palavra diz, aquele que já é santo, santifica mais ainda, porque por mais santo que você seja, você está anos-luz de chegar no que é o nosso referencial, que é Jesus, que é santo. Justamente por isso que Jó, como a gente meditou alguns meses atrás, ele vem reivindicando todo o tempo e dizendo, por que Deus está fazendo isso comigo? Eu sou santo, eu sou justo, eu não errei, eu não pequei, eu não desobedeci. Ele prometeu que quem fizesse certo Ele ia abençoar. Eu fiz tudo certo e Ele está me atacando, Ele está apontando as flechas e disparando contra mim, Ele está desferindo socos contra o meu queixo, Ele que está fazendo tudo isso comigo. Se Ele me desse a oportunidade de eu dizer, de eu verbalizar, eu ia convencê-lo de que ele está agindo errado, porque eu sei que eu não fiz nada de errado. O próprio Deus tinha dado esse testemunho dele, era uma verdade, mas quando ele se encontra com Deus, que Deus aparece para ele que estava reivindicando, ele só fala uma coisa. Ele diz, e Deus desafia e diz, quem é você? Caco entre os cacos que está me desafiando aí, querendo argumentar comigo? Quem é você, Jó? O Jó, esse caco entre os cacos, era o que o próprio Deus disse que era íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Deu testemunho sobre ele para o próprio diabo, nosso acusador. E de repente, quando Deus aparece para ele, que era o sonho dele, né, como ele menciona um pouco antes,
e num nível ainda inferior ao que ele teria. De repente ele diz assim: é verdade. Se eu falei uma vez, é verdade. Duas, na verdade. Mas eu tapo a minha boca e não falo mais, porque eu sou pecador. A única coisa que ele reconheceu depois de encontrar Jesus é que ele era pecador. Por isso não tem área nenhuma na nossa vida que Deus já tenha trabalhado, que ele não tem nada a mais para trabalhar. Por isso essas músicas que a gente cantou, não tem uma que é renova que a gente ia cantar, mas que tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Mas essa do Dá-me um Coração Novo, tem uma frase que fala nessa mesma linha, a gente vai cantar ela de novo agora. Tudo, por mais que eu tenha caminhado, a área que eu sou o expert naquilo que Deus tinha para fazer, essa é a área que eu posso ser considerado referencial, ainda é uma área que tem muito para ser mudada. E se eu acreditar na mentira de Satanás, porque agora eu estou olhando para o outro, em relação ao qual eu já evoluí, já cresci mais, esqueço que o meu referencial é Cristo e não o outro, eu vou me ensoberbecer, e aí o estrago estará feito, porque o próximo passo depois da soberba é a queda. Mas eu vou continuar olhando para o outro e eu vou continuar agora morto. Eu abortei o processo. A semente parou de entrar no meu coração, porque a dureza agora, ela vem com essa nova roupagem da arrogância. Ela vem com essa nova roupagem de, dava até para eu dar uma melhoradinha, cara, mas não tem nem comparação com o que eu já fui com essa galerinha aqui, Dá para eu esperar um pouquinho mais, se é que realmente eu vou abrir para mudar isso. Soberba. Esse endurecimento vai vir com outro nome, vai vir com outra forma, mas o que importa é o quê? Vai vir um fechamento. E em fechando, a semente não vai conseguir produzir o fruto que deveria produzir. A nossa mente, o nosso coração, estando fechado, não vai entender. O livro de João, capítulo 5. Jesus vai justamente falar sobre... Ele está advertindo os religiosos. Ele está falando com quem aqui dos religiosos? Com os doutores. Com os PhDs na lei. Os caras que sabiam tudo e mais um pouco da lei. E ele, ao mesmo tempo que elogia, ele faz uma crítica. Ele diz... No versículo 38 ele fala: igualmente, vocês não têm a palavra com P maiúsculo habitando vocês. Está falando para os líderes religiosos que sabiam tudo e mais um pouco sobre a Escritura. Porque vocês não creem naquele que enviou. Olha só, a palavra com P maiúsculo, que a gente estuda, que a gente medita na mente, faz um monte de teoria e cria uma vertente na ciência, uma área do ramo da ciência chamado de teologia, de tanto que a gente estuda Deus. A gente cria até uma área na ciência chamada de teologia, a gente estuda. Mas ele diz: olha, mas vocês não têm, apesar de estudarem tanto, essa palavra com P maiúsculo habitando vocês. Essa que ele prometeu quando ele fosse, enviaria o Espírito, que era o mesmo que agia nele. Porque vocês não creem naquele que enviou. Porque você tem que crer para invocar. E é um ciclo. Quanto mais eu creio, mais eu invoco. Quanto mais eu invoco, mais ele se revela. Quanto mais ele se revela, mais eu creio. Quanto mais eu creio, mais eu invoco. E quanto mais eu invoco, em áreas diferentes, em profundidades diferentes numa mesma área, mais ele se revela. E quanto mais ele se revela, mais eu vou crer e mais eu vou invocar. E é por isso então que ele diz que é porque não creem. E ele diz, versículo 39, vocês examinam criteriosamente as Escrituras, porque vocês acreditam que elas contêm a vida eterna. E são elas, de fato, que dão testemunho a meu respeito. Jesus pega a Escritura e está dizendo: está vendo isso aqui? Vocês estudam isso aqui pra caramba, tá certo. Porque vocês estão buscando a vida eterna e realmente isso aqui dá testemunho da vida eterna. Mas você quer aprender sobre a vida eterna ou você quer ter a vida eterna? Se quer ter a vida eterna, você tem que vir para aquele, para quem essa Escritura aponta que sou eu. Então você vai ter que passar do plano, do entendimento na mente, você vai ter que deixar isso descer para o seu coração, mas só desce se você mandar. Abre coração. Pode abrir, deixa a luz entrar, deixa a verdade e a vida entrar no coração, deixa o espírito da letra entrar e produzir o que tem que produzir. Quando isso acontece, ele diz:
versículo ainda advertendo, todavia vós não quereis vir até mim para terdes vida. É um relacionamento, é o que Deus está chamando a gente. Lá no Éden, o que aconteceu, o rompimento, foi um rompimento no nível intelectual? Foi um rompimento no nível do conhecimento que aconteceu da humanidade com Deus? Não. Foi um rompimento relacional. Então, o que Deus está restabelecendo com a humanidade é um relacionamento. É um conhecimento de relacionamento. Passa pelo conhecimento na mente? Sim, em alguma medida, porque como Paulo diz, a nossa fé é racional. Não é uma fé idiotizada, não é uma fé burra, não é uma fé que desafia a lógica e a inteligência que o próprio Deus deu para a gente. Mas também é verdade que a nossa mente não vai alcançar a completude da obra de Jesus, dele, da sua palavra, do relacionamento com ele. E é por isso então que aqui, voltando para a parábola, para a gente concluir, quando ele vai explicar, ele diz, atentai ao que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem, meus irmãos, isso aqui é uma tragédia. Eu digo que eu nasci na igreja, cresci na igreja, meu pai já era pastor. Mas eu via a Bíblia em casa, a gente tinha culto devocional, achava ruim até, meu pai ficava, aquele criança, aí tinha que estar lá, aí eu ouvia o culto devocional, o coração estava fechado, mas estava ouvindo a parte da mente, pelo menos estava ouvindo, a hora que abrisse o coração já estava cheio de conteúdo para já poder descer ali. E a gente ia tinha culto na semana de oração, tinha vigília que virava de sexta-feira até 5, 6 horas da manhã, começava 10, 11 horas da noite. Quando a gente era criancinha, levava a gente, colocava os colchões lá, os adultos iam orando, a gente ficava lá naquele ambiente ali, mas estava ali naquele meio. Quando começava a tomar consciência, já orava um pouquinho, depois ia dormir. Depois, com mais consciência, já virava a noite também. Aí tinha culto dos jovens nos sábados, né? Às vezes culto das mulheres uma vez no mês. Aí tinha escola bíblica dominical no domingo, que era para estudar a Bíblia ano após ano, um tempo muito maior do que o tempo que a gente gasta numa faculdade, tempo muito maior do que você gasta ao longo do ensino médio, ensino fundamental, todo domingo ali, estudando a Bíblia, estudando a Bíblia, estudando a Bíblia, estudando a Bíblia, estudando a Bíblia. E aí você tinha ministrações mesmo, a parte espiritual também vindo junto, né? O espírito da letra vindo, o louvor vindo. Aí a gente ia para casa no domingo, voltava de noite, para poder de novo receber mais, entregar mais para Deus e receber mais de Deus. Isso ano após ano. Hoje o que eu tenho visto, meu Deus do céu? Quem está indo muito para a igreja está indo uma vez na semana. Quem vai duas já pode justamente dizer, Senhor, obrigado, porque eu não sou como essas pessoas que só vão uma vez e olham lá para a igreja. Quem vai duas. Eu percebo justamente que assim a gente não vai. E aqui, em nome de Jesus, eu preciso dizer, quem é você para dizer que você passou 14 anos sem ir para a igreja? Não, passei 14 anos com um grupo, pastoreando um grupo que não estava vinculado com a religião, e nos reunindo e estudando a palavra de Deus, sempre, e ao longo da semana me encontrando com eles, a gente meditando a palavra de Deus, como casa em casa e como grupo. Então, em nome de Jesus, não deixa, às vezes, uma sementinha dessa no coração de vocês. Nunca aconteceu isso. Mas o que a gente realmente está tendo devocional nem se fala. A gente era desafiado todo o tempo, vida devocional, igual eu falo, Tijanjão é pastor aqui, ele uma época morou lá em casa, era um quarto onde a gente tinha 4 homens, e uma época que teve mais 2 tios, ele mais um tio parte de pai de batista, e às vezes ainda tinha mais um, teve uma época que o Jeff ainda estava, por exemplo, lá, tudo num quarto só, um monte de beliche lá, e eu, Tijanjão, como Deus falava, através da atitude dele, a sementinha Deus ia plantando no meu coração, que sementinha que ele fazia, jogava, todo santo dia, Tijanjão ia dormir, ele fazia 2 coisas. Ficava lá fazendo os exercícios de tomar banho, aí ia lá, tomava o banho, quando ele voltava, ele se ajoelhava e lia a Bíblia e orar ajoelhado todo dia na hora de dormir. Quando ele acordava, a primeira coisa que ele fazia era ajoelhar, orar, ler a Bíblia a maioria das vezes, ajoelhar e orar sempre, aí depois ele ia fazer uma ginastiquinha e ia tomar banho para poder ir para o trabalho. Todos os dias de devocional. Eu tinha dentro da minha casa meu pai e minha mãe como referência também de devocional, de vida devocional, de oração. Obrigado, filho. De diariamente, obrigado, filho. Buscando diariamente essa sementinha de Deus, independentemente de um líder, de um guia espiritual que pudesse trazer isso para mim.
Então aqui, meus irmãos, quando ele diz aqui, a primeira coisa é quando alguém escuta. Por mais que ela tenha que chegar no ouvido do coração, mas a grande maioria das vezes ela vai passar por esse ouvido aqui. E vai passar por essa mente. E vai ser processado para depois descer aqui. Eu mesmo aqui, às vezes o pessoal se chateia comigo, eu não consigo que haja uma regularidade. Já pediram para mim, o papai falou, ué, você prega muito longo, você podia dividir a mensagem em vários pedaços, já tem, mas se você dividir, aí é complicado, cada um vai pegar um pedacinho. Aí eu continuo, não consigo fazer nenhuma coisa nem outra, nem encurtar, e também não consigo também fazer com que as pessoas peguem em termos de pedacinhos. Mas é como um pai que a gente se preocupa. O pai que vê um filho e chama assim, filhinho, vem almoçar. Não, pai, não vou almoçar hoje não, mãe, eu já almocei semana passada. Cara, se uma mãe ouvir um negócio, vai ficar louca, desesperada. É por isso a insistência do pastor, da pastora, dizendo, gente, não falta não, vem. Vocês que estão aqui, né, que são cada um de igrejas diferentes, aqui o pessoal do motoclube. Cara, não sei quando realmente vocês tiverem um desafio desse, né? E que faz parte das agendas, os pastores sabem, entendem como justamente um ministério, e é um ministério extraordinário, daqui a pouco o pastor vai falar, o irmão vai falar sobre isso. Mas não sendo isso, cara, vai. Eu já sei a escala da igreja, quem vai pegar o irmão fulaninho, misericórdia, cara. Olha, assim, se a gente vai, porque diz, cara, é Deus que fala através, eu já vi Deus falando através de pessoas assim. A última que eu esperava, o cara, e a gente joga isso, né? A formação dele era 4ª série. A igreja tinha um monte de pastor com nível superior, teólogo e tal. E aí eu disse assim, é o pastor fulano que vai pregar? Tá bom, é Deus. Mas meu coração abriu depois que eu pensei isso. Eu anotando ali, eu sempre tinha um bom hábito de anotar. Rapaz, quando ele começa a falar numa simplicidade, foi uma das vezes que Deus mais falou comigo. Nítido. Uma das poucas vezes que alguém pregando ali, para mim era como se eu esticasse a minha mão e fizesse assim, eu ia poder segurar alguma coisa que estava chegando. De tão nítido que era a palavra de Deus saindo dele ali com tanta simplicidade. Porque Deus honra ele que vem ali, honra a mim, que abri meu coração para ouvir e dizer, cara, é Deus que fala. E pode usar essa pessoa com conhecimento às vezes menor, um jeito de falar mais simples, pode falar comigo, Deus fala comigo. Então não deixa realmente. E na pior das hipóteses, você não vai só para receber. Quando você vai, você dá testemunho para o seu irmão, como a gente fica alegre quando a gente vê alguém, como a gente entristece quando o outro. Poxa vida, fulano não vem, também não vou semana que vem, não, acho que tá bom. Não, tá lá. É aquele abraço que é parte disso, da comunhão, da gente poder estar realmente ali. Então é quando escuta, é a primeira coisa. Meus irmãos, vamos vir, é um dos lugares, não é o único, mas é um dos lugares. Vem para a casa de Deus. Nós vamos, como eu falei, a partir da semana que vem, entrar numa sequência, que é como na matemática ali. Se você não aprender as 4 operações, você não vai saber multiplicar. E a gente vai numa sequência. Se você não assistiu, não veio, vai estar gravado, mas assiste, veja lá, procura. Quando a gente está estudando no colégio, vai lá e falta um dia, porque a gente está preocupado com a prova, porque a gente é uma consciência maior, é porque é pelo conteúdo, o que a gente vai fazer? Vai chegar para o colega, o que foi? Me dá aqui, me empresta seu caderno, deixa eu copiar aqui o que foi que foi dado. Acho que hoje deve ser no computador, né? Me envia teu arquivo aí para mim, para eu poder dar uma estudada no que o professor passou. Cara, até no que é conhecimento desse século, como Jesus vai falar naquela parábola, os filhos das trevas são mais prudentes e mais sábios que os filhos da luz. Eles dão mais valor do que estão estudando na faculdade, na escola, no cursinho do vestibular, no cursinho do concurso. Eles dão mais valor para aquilo lá, e de fato tem o seu valor, mas mais valor do que para a palavra de Deus. A gente deixa de ir, não se preocupa. O que foi que o pastor ministrou? Por que eu não pergunto? Porque eu realmente não dou valor para a palavra de Deus. Porque eu não acredito que realmente aquilo que vai ser compartilhado, de repente, podia ser alguma coisa para mim que não fui. Eu não acredito de verdade que Deus tem alguma coisa para mim. Eu não acredito de verdade que eu preciso. Eu realmente acho que eu posso passar uma semana a mais sem ouvir a palavra. O pastor está orando, eles têm gente jejuando, tem gente na equipe de oração às quarta-feiras aqui, por exemplo, orando pela igreja, orando pelas mensagens, orando pelo louvor. Mas eu acredito que realmente não preciso. É a enganosidade do coração da gente. Então a primeira coisa que essa parábola nos fala é que a gente tem que vir para ouvir, porque se tem que ouvir, e lá como Paulo vai dizer aos romanos, como é que eles vão crer se eles não ouvirem? Deus já mandou tudo que era necessário até a pregação chegar. Agora, eu preciso vir para ouvir. Eu preciso fazer esse movimento nesse sentido.
E aí ele diz então o que acontece, alguns não vão entender, e não vão entender porque, como ele deu a explicação lá do porquê falar por parábola, não vão entender porque o coração deles está fechado. Então não basta ouvir com a mente, porque tem que entender com a mente, porque a nossa fé é racional, mas tem que entender também e principalmente com o coração. Se o maligno roubar e você não entender, aquilo não vai produzir fruto para você. E tem coisa na palavra de Deus que é uma sequência, ou que é uma questão de profundidade. Você ter um conhecimento numa profundidade maior, você vai ter que ter tido um conhecimento num outro nível, uma profundidade anterior. E aí, se você não fez questão daquela sementinha anterior, quando vier a próxima, o que vai acontecer? Você não vai entender. Aí depois a outra você não entende de novo. Aí daqui a pouco você vai dizer o quê? Eu não estou te sentindo nada. Mas não está te sentindo porque você não está entendendo. Não, eu entendi, você entendeu aqui, mas aqui tem um lugar que é só o Espírito que faz. Como a gente tem ao longo de alguns domingos, nós nos arrependemos, dizemos, Senhor, e fazemos hoje de novo, nos perdoa, Senhor, por cada vez que a gente ouviu a Tua palavra e a gente realmente não deu o valor necessário para ela. E o inimigo veio e arrancou essa palavra da gente. Essas são as pessoas, então, que foram semeadas à beira, as sementes à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso é aquele que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Nossa, que legal, eu entendi. Entendi aqui também. Nossa, que gostoso essa palavra. Nossa, que verdade. Como eu disse, tem hora que parece que você pode apalpar assim, o espírito da letra chegando. Você diz, nossa. Contudo, visto que eles não têm raiz em si mesmo, e essa raiz é isso, é um monte de palavra, é a prática, isso vai gerando em você uma estrutura, força. E não tem raiz em si mesma, resiste por pouco tempo. Você não está voltando para meditar naquela palavra, você no devocional não está voltando a pensar nela, e aí ela não cria raiz. Resiste por pouco tempo, e quando, por causa da palavra, os problemas e as perseguições, logo surge um desânimo. Eu vou praticar isso. Nossa, isso é verdade. Meu Deus, é isso, é isso. Eu vou fazer isso. Aí, de repente, quando eu vou começar a colocar em prática, aí vem as perseguições. Como Jesus disse, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu vim trazer guerra. Entre os da mesma casa. Entre os amigos. Porque quando você começa realmente a praticar a palavra de Deus, muitos de nós vão ser perseguidos, vão ser criticados. Por causa da prática da palavra, vai incomodar. Por isso ele diz, bem-aventurados são vocês quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. É verdade que tem muita gente confundindo isso, muitos de nós estamos confundindo. De eu ter problema dentro da minha casa, de eu ser perseguido na minha família, na minha rua, na minha sociedade, de eu ser perseguido por causa da justiça, que a palavra de Deus produziu em mim e eu mudei a minha vida, a minha maneira de ser. Tem muita gente confundindo isso e o meu coração enganoso, sujeito ao pai da mentira, que é Satanás, vai fazer com que eu seja um cara chato, na verdade. E aí as pessoas não vão gostar de mim dentro da minha casa, e eu vou dizer, eu estou sendo perseguido por causa da justiça. Bem que Jesus falou que ia ter divisão na sua casa. Não, é porque você fica pentelhando mesmo. Jesus está falando sobre a sua atitude, não é que você tem que tentar enfiar nas pessoas, goela abaixo, aquilo que elas não estão querendo para aquele momento. O seu testemunho vai falar muito mais. Muita gente está sendo perseguido na sociedade, não é porque adotou determinados valores da Bíblia para si, mas é porque estão fazendo lobby, um movimento, para poder colocar preceitos bíblicos na lei, para impor para pessoas que não adotaram ainda pelo menos o valor da palavra de Deus, forçá-los à prática de princípios bíblicos por lei, sob pena de ser crime ou de pagar multa. Aí elas vão ser perseguidas e vão dizer, estamos sendo perseguidas por causa da justiça. Não, é porque você está fazendo o que nem Deus fez, nem Jesus fez. Quando vieram para Jesus perguntar, e de fato os impostos eram altos, era uma questão de lei, e Jesus vem para ele, mestre, é justo pagar tributo para o César? Essa gente trabalha e tem que dar para ele? Jesus fala, cara, de quem que é isso aí? É do César? De quem é essa escrita? É do César. Então, cara, dá para César o que é de César e para Deus o que é de Deus. Vamos separar as coisas? Ele não começou um movimento no sentido de baixar os impostos, de ir lá para o imperador para dizer, baixa o imposto, não vamos fazer uma revolução. Não.
Não estou dizendo que é contra isso, mas com base na palavra de Deus, não. Quer fazer manifestação como cidadão, com base nos valores da gente, na consciência da gente, é uma coisa. Mas inclui a palavra de Deus fora dessa. Para em relação a essas questões, sim. Porque isso é para quem quer, para quem a obra fez. O máximo que a gente vai conseguir é que as pessoas façam por lei e de repente vão incorrer naquilo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13. Ainda que eu venda todos os meus bens e dê para os pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado vivo em favor de alguém, se eu não fizer isso por amor, ou seja, não fizer porque Deus habita em mim, me moveu a fazer, se eu fiz porque foi uma imposição, foi um padrão social, ou porque eu queria um aplauso, ou porque eu queria comprar um lugar no céu, porque eu ouvi dizer que quando eu faço para o pobre, eu faço para Jesus, e Ele vai dizer, você me deu, então vem cá, seja bendito, seja o motivo que for, ainda esse que seria o mais nobre de todos, se não é porque Ele habita em mim, e Ele moldou o meu olhar para o próximo, Ele moldou o meu coração para o próximo, Paulo vai dizer, só vai fazer barulho, não tem valor nenhum para você, e a gente, além de não fazer para nós aqui dentro, estamos querendo transformar em lei para obrigar o povo lá de fora para fazer. Significa que eu não quero que façam? Não é isso. Eu quero que a sociedade toda siga os padrões de Deus, mas as que a seja, porque elas decidiram seguir isso aqui, como nós estamos seguindo, tentando e aprendendo com Deus, e Ele moldando a gente para que isso aconteça. Então tem muita gente que está sendo perseguida e dizendo que está sendo perseguido por causa da justiça. Não, é porque você é pentelho mesmo e porque você está querendo tirar livre-arbítrio das pessoas que nem Deus tirou. Isso não é ser perseguido por causa da justiça. Isso não é ter problema por causa da palavra. Mas vamos ter problema por causa da palavra, e o suficiente. E vamos ser perseguidos por causa da palavra, e suficiente. Então já vamos só firmar na perseguição e problema que já vai ter pela mudança de vida, e vamos deixar de querer ainda arrumar mais complicação para a gente. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida, a sedução das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. Veja que sobre a sedução das riquezas, é por isso que Jesus diz, perdoe meus irmãos, nós estamos terminando. Por isso que Jesus vai dizer o quê? Vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus, a mim, ou a Mamon, que é o Deus do dinheiro, Deus das riquezas, dessa busca, né, representativo dessa nossa coisa, dessa busca das riquezas pela riqueza. Colocar isso acima da vida, acima de Deus, acima da vontade de Deus para a gente. Ele diz, vocês não podem seguir porque elas vão contrastar. E a busca da riqueza fala o quê? De acúmulo. Quando eu falo de amor, eu falo de compartilhamento. Quando eu falo de busca de riqueza, eu estou falando de quê? De ajuntamento. E de não só de contribuir com parte do que Deus tem me dado, mas de ser esperto até para tirar o que é do outro, que não é nem meu. São absolutamente conflitantes. E por isso, às vezes, a palavra de Deus vai começar a gerar aqui um efeito. E de repente eu digo assim, caraca, velho, é verdade, é isso mesmo. Só que depois, no dia a dia, hora de praticar, eu disse, sério, se eu fizer isso aqui, eu vou pagar mais imposto de renda. Cara, se eu declarar desse jeito aqui, que parece que é o certo, eu vou ter uma restituição menor. Se aqui no meu negócio eu for levar esse negócio redondinho desse jeito, caramba, eu vou ter muito menos lucro se eu for fazer as coisas certas. Se eu tiver que compartilhar o que Deus tem me dado, eu nunca vou atingir aquele nível de riqueza que eu queria, de patrimônio, de conforto, de luxo. Eu não sei se eu quero tanto assim quanto pareceu que eu queria. Mas o nosso coração é enganoso. E aí ele vai trabalhar coisas ali que vai parecer que a gente acatou, que a gente está praticando. Mas ele diz que tem aquela semente que caiu num terreno realmente, numa terra boa. Que é esse que se abriu para a palavra, e é por isso que Jesus disse que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu acho legal que eu acho lindo, Jesus nunca mentiu, nunca enganou ninguém.
Ah, eu comecei a caminhar, mas caramba, tá pesado. Pesado o quê? Eu falei que se você quisesse vir, era para você morrer completamente. Se alguém te enganou, não fui eu. Jesus nunca enganou ninguém. Ele mesmo diz, olha, quem amar pai, mãe, a própria vida, os filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele diz, não vem. E ele mesmo diz, olha, se quiser vir, gente, comigo, pensa, vê se vocês vão dar conta. O próprio Jesus, que é quem mais quer, pagou um preço gigante por isso. Tem um plano extraordinário de salvação que a gente não tem ideia. O pouco que está escrito aqui já é extraordinário. O que não está escrito a gente não tem ideia. Ele que é o que mais quer. Mas ele mesmo chega e diz assim, sabe aquela pessoa que vai construir uma obra e de repente ela, pelas metades, acaba o dinheiro, e aí ela vai e passa vergonha porque não terminou, as pessoas falam, começou e não terminou. Então, não seja desse jeito não, antes de você vir, vê se você vai dar conta de vir. Quem fala é Jesus. É por isso que é como aquela música que diz, se ele não for o primeiro, ele também não vai ser mais nada. Mas é para o nosso bem que ele faz isso. Ele não precisa disso, toda a riqueza é dele. Ele tem absolutamente tudo. Ele é completo, ele não depende do amor da gente, do aplauso da gente. É porque tudo é a gente que precisa. E aí ele vem e faz isso justamente por a gente. Às vezes a gente entende, às vezes não, a gente entende em parte. Mas sempre a palavra de Deus, a vontade dele é sempre o melhor. É sempre boa, agradável e perfeita. É o que a palavra de Deus revela sobre a palavra dele mesmo. Sempre boa, agradável e perfeita. Nem sempre vai parecer. Mas por quê? Porque talvez não seja tanto? Não, porque o meu coração é enganoso, e porque ele é duro, e porque ele não vai querer mudar, e ele vai querer se convencer de que não é tão boa assim. Vai ser sempre boa, sempre a melhor. Se Deus chegar para mim e dizer assim, tá vendo aquela fornalha? É para você, se você se mantiver com a sua fidelidade, se você mantiver e colocar em prática a palavra de Deus, vão te jogar lá. Essa é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Melhor do que se não tivesse sido jogado. Não interessa o que seja, sempre ela vai ser a melhor, sempre vai ser a perfeita. Então, meus irmãos, eu convido vocês para a gente tomar a Santa Ceia agora. Justamente com esse propósito, com esse pensamento. Foi um preço alto demais que foi pago. Wilton, você pode ministrar ali para a gente de novo, Dá-me o Coração? Acho que nem foi Dá-me o Coração, né? Canta pra gente Dá-me o Coração. Ah, não, foi sim. Foi pago um preço alto demais que a gente não tem ideia. A gente não tem ideia. Desculpa se alguém se assusta com o meu entendimento. Mas a Escritura, mesmo a morte de Jesus, a literal dessa palavra encarnada, todo o sofrimento que a gente consegue ver no nível tão comovente ali naquele filme do Mel Gibson, aquele sofrimento tão grande de Jesus, aquilo ainda é sombra do verdadeiro sacrifício de Jesus. Não foi aquele sacrifício ainda que o Filho de Deus fez por nós. Aquilo ainda parte da maquete que Paulo vai chamar, para que a gente pudesse entender, que vai realizando aqui no tempo e no espaço, obras, desenhos, sombras, figuras, para que a gente possa entender o que está acontecendo num outro plano. O sacrifício de Jesus foi infinitamente maior. E a prova disso é que a própria Escritura, em 3 momentos, vai dizer que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Antes do primeiro haja, o Cordeiro de Deus já tinha sido imolado. Porque o que Jesus assumiu no nosso lugar foi esse lugar da ira de Deus. Foi esse lugar da morte, que é separação de Deus. A mente da gente não consegue entender como é que um Deus que é 3 em 1, que o Filho que é um com o Pai, é essa unidade absoluta, e de repente como que ele pode de alguma forma ter se separado de Deus? A nossa mente não vai alcançar isso, mas aconteceu. Esse lugar para onde Jesus foi enviado, que era o lugar que era destinado a nós, o inferno, é esse lugar de separação, que está para muito além da morte física. Se a morte de Jesus física na cruz do Calvário tivesse sido
o verdadeiro sacrifício de Jesus por nós, e não apenas a ilustração, por mais extraordinária que seja e a gente não passaria pela morte física, ora, se ele já assumiu a morte no nosso lugar. Não é essa morte. O que ele assumiu foi o lugar de separação de Deus. E a gente não tem ideia do que é isso. Quando Jesus experimenta um vislumbre lá na noite no Gólgota, quando ele está na véspera ali de ser crucificado, e ele está ali no monte, ele está sentindo aquela agonia, onde ele chama os discípulos e diz assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, orem por mim. E ele sobe um pouco mais, e ele vai orando, e ali o texto diz que ele começou a suar gotas de sangue, que cientistas vão dizer que isso é experimentado por pessoas quando você é picado em animais, na verdade animais quando são picados de cobra, de animal muito peçonhento, aquilo gera uma agonia por dor tão grande na sua alma. A dor gera sofrimento na alma, e essa dor então sendo tão grande, você começa a suar sangue, sai dos seus poros sangue. Então a ideia de que Jesus experimentou na alma um sofrimento, um terror tão grande por causa da morte, que mesmo ele, que tinha acabado há pouco tempo antes, dito para os discípulos, olha, minha hora está chegando. E o que eu vou dizer para o pai? Pai, me livra dessa hora? É claro que não, eu vim precisamente para esse momento. Ele diz, eu não vou pedir para Deus me livrar. E de repente está lá ele, quando ele é tomado de um vislumbre aqui na carne, quando a alma dele pode alcançar em alguma medida o que ele ia experimentar, ou tinha experimentado, porque está para fora desse plano, a mente da gente não entende. Ele então é tomado desse nível de agonia que o corpo da gente não aguenta, que a alma da gente não aguenta, apenas um vislumbre, o que dava para suportar. E aí ele justamente volta atrás, e ele, embora dizendo seja feita a tua vontade, mas ele pede sim, pai, se for possível me livra desse momento, eu sei que eu vim para ele, mas eu estou numa agonia tão grande por esse momento, que se der para ter um outro jeito, que seja desse outro jeito. E ele por 3 vezes pede isso, mas é claro, ele, mas seja feita a tua vontade, e não a minha vontade. Esse preço que Jesus pagou, esse foi o preço que Jesus pagou para reabrir, para restabelecer o caminho de acesso aos nossos corações, para que a semente pudesse voltar a encontrar o nosso coração que estava bloqueado. Quando Jesus morre, aquela cortina que havia no templo, gigante, ela é rasgada de alto a baixo, no exato momento que ele morre, simbolizando justamente a reabertura desse caminho, para que o Espírito de Deus pudesse voltar a falar no nosso coração e produzindo fé, e em produzindo fé, nós pudéssemos o invocar, e eu invocando sermos salvos. Todo o tempo, não está falando só do dia que eu decido, Senhor, eu quero te servir, eu entrego minha vida para o Senhor. Está falando de cada momento em que a semente vem, gera fé, e eu invoco, e aí ele vem e me salva. Aí vem uma nova sementinha que me gera fé num outro nível, numa outra área, e eu vou então e invoco, e aí ele vai e me salva. E eu vou sendo salvo dia a dia, eu vou sendo salvo de glória em glória, de encontro a encontro, e isso vai acontecer na nossa vida. Então nós vamos tomar a Santa Ceia agora, nos lembra esse momento do sacrifício de Jesus, e ao mesmo tempo que nós vamos pedir perdão para Deus, e dizer, Deus, perdoa por todas as vezes que eu não dei valor na tua palavra. Desconsidera, zera. Se tua palavra diz que está pago, Jesus pagou, coloca isso lá na conta, já está na conta mesmo. Então me perdoa, e eu faço um compromisso, eu renovo o compromisso aqui, eu vou ficar muito mais atento para a sua palavra no meu dia a dia, e vou dar muito mais valor, mesmo na palavra ali, na congregação, no lugar da reunião, na palavra que vem do Senhor, eu vou estar dando muito mais atenção para receber no meu coração, para meditar nela e fazer com que ela possa frutificar cada vez mais, no nome de Jesus. Se esse é o seu compromisso, então você está convidado a tomar a Santa Ceia, se você faz isso com sinceridade. E aqui, mais uma vez, a gente pede que as pessoas que às vezes têm um entendimento diferente, que não se escandalizem com a gente, mas o Conselho de Pastores, a gente decidiu justamente que esse seria, se você tem essa decisão de, independente de qualquer outra coisa, isso é o que é exigido. Você ouviu a palavra hoje, a sementinha chegou no seu coração, você entendeu em algum nível, você quer fazer esse compromisso com Deus, de Senhor, eu quero dar valor na sua palavra, continua falando comigo, eu vou ser fiel. Se você entendeu isso e é esse o seu pedido, você é convidado para poder tomar a Santa Ceia com a gente,
não interessa do seu histórico com Deus, da sua vida com Deus, se você, desculpa até, se você tem uma prática, não tá, passou por um requisito, não, a questão é essa, bem objetiva, é essa, e é isso que Deus vai estar ouvindo, e aí você não estará participando da ceia indignamente, como diz Paulo, porque você vai estar fazendo com consciência de corpo, o que você vai estar dizendo é, eu estou com essa... Porque parte dessa palavra é esse pertencimento ao corpo, né? Quando eu estou dizendo sim, Senhor, eu quero continuar ouvindo a sua palavra, o que eu estou dizendo é, eu quero sim, Senhor, fazer parte do seu corpo, ser parte desse corpo que recebe a instrução que vem da sua cabeça, que é Jesus. Então, quando eu estou dizendo isso, o que eu estou dizendo é, Senhor, eu quero fazer parte desse corpo. Então, se você estiver decidindo isso hoje, você seja pela primeira vez ou seja renovando, quando tomar a Santa Ceia, é isso que você vai estar dizendo para Deus, tá bom? Então, fique à vontade. Demorei, Will, por favor. Enquanto a gente canta, Tijajão, você pode distribuir? Tijajão, o pastor vai distribuir para a gente os elementos. E aí, se você tem esse compromisso, você então pode receber os elementos. Para facilitar para o Tijajão, sem constrangimento nenhum, se você puder, se você for tomar, ficar de pé ou acenar, no meu caso, e do Luiz, a gente vai dar um aceno aí. Mas os outros que puderem ficar em pé, só para facilitar para ele quem for tomar a Santa Ceia, tá bom? Sem nenhum constrangimento. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Amém. Se você tem firme essa decisão, então coma agora do pão, meus irmãos. Já foi todo mundo, né, Tijajão? Já, né? Tá. Coma então do pão, se você tem essa decisão firme. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos tomar o cálice também. Aleluia. Só o coro pra gente, Wilton, por favor. Depois de terminar aí. Dá-me um coração igual ao teu, completa boa obra em nós. Meu mestre. Completa boa obra em nós. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer,
obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Amém, aleluia. Dá no Senhor, louvado seja o nome do Senhor.